No vídeo de hoje eu separei os melhores trechos dessa entrevista. Eu mesmo assisti o vídeo completo. Para você não ficar 3 horas assistindo, eu separei as melhores partes, tá bom? Se inscreve no canal, deixa o like e vamos assistir o vídeo. Então, assim, ele gera o caos mundial. E ele gera o caos mundial para que ele traga a solução. Então, uma das profecias mais conhecidas de todo mundo, mas que tem a ver com esse caos econômico e com o que vai permitir que o governo do anticristo seja pedido por todo mundo, são os 4 cavaleiros do Apocalipse. Você já ouviu falar sobre isso, né? Já, claro. Cavalo branco, cavalo vermelho, preto e o pardo, que pálido, né? Na verdade é amarelo, é verde, mas o pessoal traduz como amarelo, horse, como né? O primeiro cavaleiro é o anticristo. Antes de começar os cavaleiros, que é um assunto que eu gosto pra caramba, estudei pra caramba, você sabe o que eu preciso fazer agora, Sim, né? sim, Tomei sim. muita água, então manda uma pergunta enquanto isso. É o seguinte, deixa eu olhar, o El Japarrico, ele mandou aqui: pastor, o que o senhor acha sobre a energia de todas as coisas da física quântica versus a glória do Espírito Santo dos que se mantiveram fiéis? Bom, eu não sei exatamente a pergunta do que ele tá, o que ele está querendo falar, mas a glória do Espírito Santo, a física quântica, na verdade, esse é um termo para falar, esse é um termo que vem da física, né? Porque na física, se você for dividindo qualquer que seja a matéria por 2, vai dividindo menor, antigamente eles achavam que a menor partícula que podia existir era o átomo, né? Tomo é cortar, e á é aquilo que não é divisível. Então eles achavam que o átomo era a menor partícula. Hoje já se sabe que existem partículas muito menores do que o átomo. Só que a física quântica diz que chega num momento que, se você dividir aquela matéria, ela perde materialidade e ela entra numa outra dimensão onde não tem mais tempo. Isso é que é a física quântica. E na física quântica, eles dizem que existem muita energia e muita matéria. Então, eu não sou físico, mas eu já li a respeito e eu acredito que isso possa acontecer. Agora, a glória do Espírito Santo é a verdadeira presença de Deus. E eu queria aproveitar isso, eu sei que não está dentro do que nós estamos falando, mas o mundo espiritual você acessa de 3 maneiras. Eu te dou o que você quiser, se você me disser de que 3 maneiras que você acessa o mundo espiritual. Oração? Não. Já errei. Embora pela oração se acessa, mas eu estou falando literalmente o portal que se abre para chegar no mundo espiritual. O primeiro é a fé. A fé te leva a você experimentar, por exemplo, a salvação. Certo. Que é algo que acontece no mundo espiritual. A fé é a certeza das coisas que não se veem, mas se esperam. Então, você não está vendo, mas você sabe que Deus está presente. Então, essa é a primeira maneira de você acessar o mundo espiritual. A segunda maneira é através dos dons espirituais. Por exemplo, se eu não tenho dom de cura, eu não posso orar por uma enfermidade que alguém tenha e curar. Certo. Mas uma pessoa que tem o dom de cura, ela acessa o mundo espiritual e traz a cura para aquele indivíduo que os médicos não podem dar. Mas a terceira maneira é a glória de Deus. Que A glória de Deus é o que tinha no Éden, que é a natureza de quem Deus é. Quando a glória de Deus chega no lugar, as pessoas não ficam de pé, elas não aguentam. Quando a glória de Deus, a Shekinah de Deus veio sobre o templo de Salomão na inauguração, as pessoas caíram. Eu já experimentei na minha vida inteira, e olha que eu busco a Deus, eu fico de madrugada buscando, mas eu já tive umas 2 vezes que eu senti a glória de Deus. A glória de Deus, ela é acessada quando Deus quer se manifestar na vida de alguém. Ou ele te leva para a dimensão do céu, do trono, como Isaías que viu, né, aquela glória e ouviu os serafins cantando santo, 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 ou ele se manifesta no lugar
como foi, por exemplo, lá na inauguração do templo ou até na vida das pessoas. Então, eu diria para você que a glória de Deus ela é muito superior, porque essa energia que existe no mundo quântico, que é esse mundo que está em outra dimensão da matéria, porque quando você... A menor parte que tem é o chamar de quanta, é unidade deste mundo quântico. Não tem mais materialidade, não tem lugar, não tem tempo. Então, no mundo quântico, você pode estar aqui, você pode estar do outro lado do mundo, porque não tem mais materialidade física. Mas isso é só uma fagulha do que a glória de Deus. Então, daí respondendo a pergunta. Vamos para os Cavaleiros do Apocalipse. Em que contexto eles aparecem e vêm numa sequência, né? Os Cavaleiros do Apocalipse, eles são, em primeiro lugar, eu quero dizer que quem libera os 4 cavaleiros é Cristo. E deixar claro que é cavaleiros, não cavalheiros. Não é um cara que vai chegar e falar, demônio, por favor, venha. Por gentileza. Por gentileza, um cara, um cavalheiro, né? Um cavaleiro. Mas vê a imagem, tem várias imagens dos Cavaleiros do Apocalipse, é legal ir colocando aí, cada um com o seu cavalo de uma cor. Os 4 cavaleiros, eles servem a um propósito. Lembra que eu li lá em Daniel que quando ele tiver acabado com os prevaricadores, aqueles que o resistem, Sim. Porque hoje a igreja, por exemplo, está resistindo ao espírito do anticristo. Só que a igreja vai ser arrebatada e ele vai ficar com tudo para ele. Aí diz que ele vai começar a fazer intrigas, a fazer coisas e vai destruir e perseguir os santos. Exato. Os 4 cavaleiros, eles cumprem esse propósito, não só de permitir o caos para que o anticristo seja invocado, e ele vai produzir uma paz passageira, mas vai produzir, e as pessoas vão dizer, tudo bem, não tem outro jeito, por favor, seja o nosso Deus, seja o nosso rei, líder, né? O líder mundial. O primeiro cavaleiro, eu quero dizer que é Jesus quem abre cada um dos selos, né? Os primeiros 4 selos que são abertos é a liberação dos 4 cavaleiros. Que selos são esses? De que livro? Ou é metafórico? A gente tem que deixar esse camarada perguntar, porque ele é muito inteligente. Essa história de você falar que isso aqui é limitado só por causa do entrevistador. Não, essa pergunta é maravilhosa. Se você não entende isso, se você não entender a cultura hebraica. Tá. Aquele rolo que está selado por fora e por dentro é uma escritura de propriedade. Uma escritura de propriedade. Na época assim de Cristo era assim. Você escrevia, passava a propriedade e selava por fora e por dentro. Tá. Agora, o que é entregue nas mãos, das mãos de Deus para Jesus? E esses selos na época não é selo que a gente tem hoje em dia de colar. É o selo de cera, é né? aquele de cera, Isso. né? Até tem imagem, já vi, desse livro, né? Esse pergaminho, ou não sei se era feito de couro. É pergaminho mesmo? Um pergaminho. Antes disso, um pergaminho com os 7 selos. Vê se acha. Eu já achei, uma vez que eu pesquisei, achei algumas imagens, o pessoal representou isso daí. Então, para propriedade de um judeu quando tinha uma casa. A cena começa, João vê a sala do trono. Então ele vê Deus sentado no trono, ele vê os 24 anciãos. Quem são 24 anciãos? Os 24 anciãos é uma discussão teológica. Alguns acreditam que são as 12 tribos de Israel, e outros acreditam, e além disso, os 12 apóstolos. Tá. Outros acreditam que esse número é um número de levitas que tinham. Na verdade, a gente só vai saber lá nos céus, né? Entendi. Que eram, na verdade, grupos que eram escolhidos para adorar no templo. Certo. Então eram segmentos que eram escolhidos, um time inteiro, né? Mas eu acredito pessoalmente são os 12 apóstolos Então, e as 12 Deus tribos. no trono, os 24 Os que estão sentados no anciãos. trono. E aí, de repente, ele ouve uma voz no trono dizendo: quem é E Deus está com o livro na mão, que é esse pergaminho selado por fora e por dentro. Certo. Quem é digno para abrir o livro e quebrar os seus selos? E houve um silêncio no céu. Aí João começa a chorar. Ele chora copiosamente, copiosamente. Por quê? Porque ele falou: ninguém era digno de abrir os livros. E aí... Olha lá. Exato. E aí ele ouve uma voz e fala: não chores, porque o leão da tribo de Judá,
o cordeiro que foi morto é digno de abrir os livros. Então é ele. É Jesus. E aí ele entra na sala do trono e ele olha. Ele foi anunciado como leão da tribo de Judá, porque agora ele vai rugir. Mas ele entra e ele diz, e entrou como um cordeiro que tinha sido morto. João viu Jesus com sangue. Viu Jesus com as feridas nas mãos e nos pés, com as chagas. E aí Jesus vem, pega da mão de Deus o livro e começa a quebrar. Este é o momento em que Deus fala, filho, chegou a hora. Porque quando Adão pecou, ele entregou a escritura da terra para o diabo. O mundo jaz no maligno. Hoje, por isso que eu não acredito nessas visões do Apocalipse que diz que Jesus já está reinando completamente e que o diabo está preso. Eu falei, gente, não faz sentido. Imagina se estivesse solto. É. Então, ele entra, pega das mãos de Deus o livro e começa a abrir os selos. E cada um selo que é aberto é um juízo que é estabelecido na terra, porque agora está na hora de Jesus tomar de volta a escritura de propriedade, porque a terra é dele. Deus deu de volta para ele. E o milênio nada mais é do que Jesus dizendo, agora vocês vão entender o que Adão devia ter feito, que era viver em obediência e glória para Deus, ele não fez, mas Jesus vai fazer. E o mundo no milênio vai viver a paz que tinha no Éden. A única diferença é que lá ainda vai ter pessoas que são seres humanos e são pecadores, mas a justiça de Deus vai ser estabelecida através de Cristo. Então, cada selo que o Senhor abre, vem um juízo sobre a terra. Tanto é que no meio da tribulação, o povo clama, fala, eles querem entrar debaixo das grutas, das montanhas e fala, salvai-nos da ira daquele que está sentado no trono e do cordeiro. Os homens pedem, e aí diz, mas não deram glória para Deus. Então, o juízo sobre as nações é por conta de todos os desmandos, a desobediência, a rebelião, as afrontas para Deus, e cada um desses selos é Jesus abrindo aquela escritura de propriedade para tomar posse completa. Tem até um tempo no Apocalipse que Deus falou, agora é chegado o reino do seu Cristo. Ou seja, o reino do anticristo vai acabar e o reino de Cristo vai começar, né? Aqui está a imagem dos 4 cavaleiros. O primeiro, então, é o cavalo branco. Muita gente diz que o cavalo branco é Cristo. Então, eu já vi essa versão e a outra versão que é o anticristo. Não pode ser. Não faz sentido. Porque ele que está abrindo o selo. Mas quem fala que é Cristo se baseia em que parte da Bíblia? Por quê? Não, é nesse texto. Mesmo texto? Eles interpretam, por exemplo, que ele está no cavalo branco, o branco significa paz, e portanto é Jesus. Que carrega um arco. Mas olha o que o texto de Apocalipse 6, 1-2 diz. Vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos viventes e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com arco, e foi-lhe dado uma coroa e ele saiu vencendo para vencer. Foi Jesus que mandou ele. Entendi. Não é Jesus. Senão ele teria dito, ele desceu e foi. Não, ele vai abrir os selos e ele vai enviar os 4 cavaleiros. Tá. Então, esse cavalo branco não é Jesus, ele é o anticristo. Porque ele vem montado no cavalo branco porque ele vai propor uma paz. Uma paz que vai ser proposta por 7 anos. E num mundo de caos, a solução dele, vamos fazer um acordo de paz. Vamos fazer um acordo de paz? E muitas pessoas já tentaram fazer acordo de paz e tal. Até agora, você sabe, né? Que nós estamos com a iminência de um ataque americano contra o Irã. Exato. Só que o Irã regou, né? Porque o Donald Trump mandou uma carta dizendo, eu quero fazer paz, eu quero fazer um acordo nuclear com vocês. E o Irã, com medo do que o Donald Trump vai fazer, ele falou, não, tudo bem, eu estou disposto a discutir, né? Mas não vou sentar com vocês, eu vou botar um intermediário. E a Europa também está querendo se armar, está preocupada com uma guerra nuclear também. Uma guerra nuclear. França, Acontece Alemanha. que o Irã recentemente pôs um vídeo em que eles filmaram um bunker a mais de 80 metros embaixo, não sei se você viu isso. Não. Gigantesco, cheio de mísseis. E tava lá o generalzão e um ayatolá do lado. Entendi. Mostrando a Eles estão força. mostrando, eu também tenho armas. Vem pra cima. Aí o Donald Trump falou, tá bom, ou você faz um acordo comigo ou eu te detono.
E ele tem coragem de fazer isso. E aí o Irã falou, não, tudo bem, vamos conversar. Então, o que o Trump quer? Ele quer que o Irã não seja capaz de enriquecer o urânio a ponto de fazer uma bomba atômica. Isso. Essa paz vai chegar uma hora que vai acontecer, mas não é uma paz qualquer. Não é a paz momentânea, é uma paz que, segundo Daniel 9, 27, de 24 a 27, é uma paz de 7 anos, mas que vai ser quebrada no meio da semana de anos, com 3 anos e meio. Então, muita gente fala, quem é o anticristo? Não, a gente não tem que pensar quem é o anticristo, a gente tem que pensar quem vai fazer um acordo de paz de 7 anos. Esse acordo de paz vai chegar, por exemplo, lá para a Palestina, vai dizer, eu vou dar bilhões de dólares para você. Isso aqui vai virar um jardim, eu vou asfaltar, vou construir, vai ter hospital, vai ter escola, universidade, dinheiro, investimento. Porém, vocês vão ter que permitir que Israel construa o templo ali na parte do Monte Moriá. De quem olha do Monte das Oliveiras, fica à direita. À direita, onde hoje, tá a cúpula negra? Quem que está ali... Não, a cúpula negra é na parte sul, é ao contrário. É na parte norte, depois do Domo da Rocha, que é aquele com a cúpula dourada. É a parte oposta. Sim, onde... Não vai ter que destruir nenhuma das duas. Não? Não. Não está debaixo da cúpula dourada? Não, na verdade, a porta dourada de quem olha do Monte das Oliveiras dá num lugar que está vazio. Sim. Porque se fosse... Tá fechada. E a porta está fechada. Está fechada. Se tivesse que destruir aquilo, não ia ter acordo. Entendi. Então o acordo vai permitir que se construa mais tenha mais uma construção lá. Será? Na sexta, quem vai adorar são os muçulmanos. Os judeus não assumem. Nos sábados, os judeus... Os judeus não assumem, mas dizem que já estão construindo todos os elementos para colocar lá dentro, né? Não, já está tudo pronto. Já está tudo pronto? Tudo. Você pode visitar. Você nunca foi em Jerusalém? Foi. Mas você foi no Instituto do Templo? Não. Tá tudo pronto. E a novilha vermelha? Já tem também. Já tem algumas. É? Algumas que foram geneticamente perfeitas, sem um pelo que não seja vermelho. Tá pronto. Por que essa novilha vermelha? A novilha vermelha era um sacrifício que Deus mandou que fizesse no Monte das Oliveiras para purificação de todos os transeuntes, os judeus que viessem para adorar no templo. Então, como é que era feito? Ela tinha que ser perfeita, pura, totalmente vermelha e tal, e ela tinha que ser feita num sacrifício, um holocausto. O holocausto é um sacrifício que não sobra nada, vira tudo cinza. É. A cinza dela era misturada com água pura, e estas cinzas, todos os judeus que entravam, passavam pelas mikvaot, que eram as piscinas de purificação, antes de entrar no templo, e eram purificados com essa água misturada com as cinzas. Entendi. Aí ele estava purificado, porque no meio do caminho eles podiam ter pisado em algum lugar morto, algum animal impuro, e Deus falou, não pode entrar aqui na região do templo sem estar purificado. Então, hoje os judeus já criaram essa novilha. Já tem várias, não é uma só, são várias. Por quê? Porque eles já estão crendo que o templo vai ser reconstruído em breve. No deserto, os chamados Koanims, que são os descendentes de sacerdotes, já estão fazendo sacrifícios. É? É. Você sabe que a palavra Cohen é um sobrenome comum aqui, né? Monja Cohen, né? É. Sabe o que é Cohen? Não. Sacerdote. É da mesma família. Esses são levitas, são descendentes dos sacerdotes, de Arão. Entendi. Entendeu? Então, tá tudo sendo preparado. Agora, para que esse templo possa ser reconstruído, vai ter que ter um acordo de paz. E esse acordo de paz vai permitir que os judeus, que os muçulmanos adorem na sexta, que os judeus adorem no sábado e os cristãos no domingo. A Bíblia diz que esse acordo vai ser de 7 anos. Mas que na metade o anticristo vai quebrar. Alguns chegam a afirmar que na inauguração do templo, que vai ser na metade, alguns acham que vai ser na metade dos 7 anos, o anticristo vai entrar dentro dos Santos dos Santos. E aí vai causar um alvoroço com os judeus. Aí os judeus vão falar, não, pera lá. Peraí. Tudo bem que você fez a paz, tudo bem que você permitiu a construção, mas você não pode entrar aí dentro. Você não é sumo sacerdote, você não é da tribo dos levitas, não é da tribo de Arão, você não pode estar aí. Aí ele se volta com muito ódio contra os judeus e vai persegui-los. Entendi. E tem mais 3 anos e meio. Mas o primeiro
o primeiro cavalo é o cavalo branco, que vai vir para vencer, vai ser coroado, ou seja, aqui é a nomeação dele como esse líder destas 10 etnias, ou desse grupo, né, globalista que vai governar o mundo. Tá? O segundo cavaleiro é o cavaleiro vermelho, que está lá em Apocalipse. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre o cavalo branco? Não sei. Tem alguma pergunta sobre os cavaleiros? Se tiver... Não, sobre os cavaleiros ainda não. Tá. Volta para a imagem dos cavaleiros lá, então, por favor. Ó. O segundo é o cavalo vermelho, que é a guerra. Então, vou ler para você. Tá. Apocalipse 6, 3 e 4. Quando abriu o segundo selo, Jesus que abriu, o cordeiro, ouviu o segundo ser vivente dizendo, vem. E saiu outro cavalo vermelho, e o seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra. Para os homens, para que os homens se matassem uns aos outros, também foi-lhe dada uma grande espada. Vai ser uma terceira guerra mundial aqui. Eu acredito que não vai ser uma guerra que tem um motivo só. Vão ser focos de guerras diferentes que vão acabar virando uma grande guerra. Como foi na Segunda Guerra, como foi na Primeira. Hoje, por exemplo, você tem alguns focos. Você tem Rússia com a Ucrânia, você tem China querendo invadir Taiwan, não é isso? E você tem Israel contra o Irã, contra o Hamas, contra o Hezbollah, contra os Houthis, né? Israel, coitado, tá sempre lutando contra todo mundo, né? Coitado não, é o povo de Deus e tem a proteção do próprio Deus, né? Mas uma hora que uma guerra dessa entra, por exemplo, os Estados Unidos têm interesse na paz com a Ucrânia, também a Europa tem, mas tem interesse na paz de Israel. Não quer que Israel seja invadido. Então, numa hora dessa, se os americanos entram contra o Irã, quem que é o maior aliado do Irã? China. Rússia. A Rússia? Você sabe quem manda todos os drones para a Rússia? É o Irã. É o Irã? É o Irã. Então, hoje essas guerras pontuais, elas podem evoluir para uma terceira guerra. Por quê? Por causa de aliados. A China quer Taiwan de todo jeito. Por causa do quê? Por causa do como é que chama aquele... Microchip? Dos microchips. Entendeu? Por conta do... silício? Não é. É um produto que faz esses chips de grande... Sei. Marcelo, como é que chama isso aí? É o silício, não é? É o silício. É o silício que formam esses supercondutores, né? Que é a palavra que eu estava procurando. Então, se a China invadir, os Estados Unidos vão querer entrar também. E isso pode gerar uma guerra mundial. Agora, na minha opinião, essa guerra vai acontecer quando efetivamente o anticristo vai perseguir Israel. Então, o segundo selo tira a paz da terra, é guerra mundial. E o terceiro cavaleiro? O terceiro cavaleiro é o cavaleiro negro, que é Apocalipse 6, 5, 6, que diz assim, quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. E então vi, e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 seres viventes dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite. O que acontece como resultado de guerra? Escassez. Fome. Fome. Escassez. As pessoas não vão ter condições de comprar o que querem de comida. Vão ter dinheiro, mas não vão ter comida. Então as pessoas vão ter alimento racionado, né? É um caos financeiro, mas é um caos também de suprimento de alimento. E o quarto cavaleiro, que é esse pardo, mas na verdade no original é chloros. É verde. Chloros, é clorofila. É a cor da morte, né? Chloros no grego é verde. Então, mas é aquela cor de corpo... corpo apodrecendo, né? Então, olha o que diz 7 e 8 do capítulo 6. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo, vem, e olhei, eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro sendo chamado Morte. E o inferno estava seguindo, e foi-lhes dado autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada. As guerras vão gerar pelo menos 2 bilhões de mortes. Guerras nucleares, sem dúvida alguma. Mas não só pela guerra, pela fome e com mortandade, essa palavra fala de pestes, e por meio de esferas da terra. Então,
Aqui fala da morte, fala do inferno, fala de espada, ou seja, guerra, fala de fome, fala de pestes. Vai acontecer tudo isso ao mesmo tempo, nesse período. E esse caos econômico, esse caos mundial vai, na verdade, atender às demandas do diabo, de Satanás, porque ele veio para roubar, matar e destruir. Mas ele está ficando sem mais opções, está chegando no fim, né? É nessa hora que algumas pessoas vão clamar, e sobretudo o povo de Israel vão clamar a Deus pedindo uma intervenção. Então, o que eu diria? Eu quero continuar, a próxima reflexão é, onde nós estamos agora na agenda do Apocalipse? Qual cavaleiro? Já passaram. Não, os cavaleiros ainda não aconteceram. Não aconteceram? Não, porque quando acontecer, você viu o que vai acontecer com o mundo. Então o anticristo não está entre nós ainda? Pode estar entre nós, mas ainda não se manifestou. Ah, tá. A gente vai saber com certeza quando fizer o acordo. Os 7 anos começa a contar a partir do acordo ou a partir da assinatura dele? Não, da assinatura do acordo. E não é qualquer acordo de paz, tá? Porque todo mundo que faz algum acordo de paz já fala, é o anticristo, é fulano e outro. Não. Esse acordo, gente, a Bíblia diz, é um acordo que vai ser entre todas as nações. Não é um acordo entre uma nação e outra, é entre todas as nações que estão em conflito. É um acordo que vai permitir que Israel construa o terceiro templo. E os árabes, por sua vez, vão ter um investimento poderoso de dinheiro, né? Vai ter uma melhoria muito grande. Quando acontecer, se você começar a ver nas notícias, olha, fulano está propondo um acordo de paz mundial. Ah, é? Como é que vai ser esse acordo? Ele está falando de 7 anos, aí eu já arrepio. Aí já estremeço. Olha que coisa linda, eles vão permitir que lá no Monte Moriá o terceiro templo seja reconstruído. Meu, aí você dobra o joelho e confessa todos os seus pecados, porque está chegando a hora. Entendeu? Mas hoje, onde nós estamos? Eu queria ler para vocês aqui na profecia de Mateus 24, 6-8, lembrando que os discípulos perguntaram, como é que vai ser o sinal da tua vinda? Quais são os sinais? Jesus fala, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Tá ouvindo ou não? Tô. Tá acontecendo isso? É. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas não é o fim ainda. Então, esse tempo que nós estamos vivendo de guerras e rumores de guerra, é necessário que aconteça, mas não é o fim ainda. Aí ele diz, nem perto do que vai acontecer. Nem perto. Do tamanho da guerra. Aí ele diz, por quanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. A palavra nação contra nação é etnos contra etnos. É guerras étnicas. É guerra de judeu contra árabe, de brancos contra negros. Guerras étnicas. Nós não estamos vendo isso hoje. A pessoa não gosta do outro só por causa da cor da pele ou só por causa da religião que ele tem, né? Aí ele fala reino contra reino. Aí é Basileia contra Basileia. Aí é reino mesmo, aí é nação mesmo. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tem ou não tem? Pô, acabou de ter um terremoto agora. No Mianmar. Porém, tudo isso é o princípio de dores. Este é o tempo que nós estamos vivendo. Estamos no princípio das dores. Princípio de dores. É Mateus 24, 6-8. Já faz um tempo aqui. Dói aqui, dói as Pensei costas, isso agora também. Dói as pernas. É verdade. Estou no princípio das dores. Não, mas essas dores aqui, essa palavra é dores de parto da mulher. Ah, tá. Eu não estou... então não. Você não está com dor de parto ainda, não está. Ainda não. Agora, quando começa o início da tribulação, lá em Mateus 24, é no versículo 9, quando ele diz, então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações. Eu pergunto para você, os judeus são odiados de todas as nações? Não. Os cristãos são odiados de todas as nações? Não. Então não está nesse tempo ainda. Ele diz, por causa do meu nome. Neste tempo, muitos hão de escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Está começando já. Mas ele diz, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Nós não estamos vivendo ainda. Nós ainda temos muita gente que crê que ama Deus. Isso vai ser um nível, Vilela, um nível de iniquidade no mundo que a gente não sonha ainda. Sabe essas coisas que acontecem na Dark Web? Sim. Essas coisas que a gente não tem coragem nem de ver,
Eu me lembro que o senador Magno Malta, quando ele estava fazendo, né, o trabalho dele, tentando descobrir as coisas, até com pedofilia, a própria Damares, eu nunca conversei com eles, mas algumas pessoas me disseram que eles diziam que eles não tinham nem coragem de ver as coisas que acontecem. Que acontece por debaixo do pano. Nesse tempo, isso tudo vai ser normalizado. As coisas horríveis que acontecem hoje por baixo dos panos vai ser natural naquele tempo. Então, nós hoje não estamos vivendo esse período da tribulação. Tem muita gente que fala, qual selo que foi aberto? Não, nenhum foi aberto ainda. Porque o primeiro selo é o cavalo branco, é o anticristo, e ele só se levantará quando assinar o acordo de paz. Está lá em Daniel, capítulo 9, de 24 a 27. Mas existem rumores aí toda hora de que tem um acordo de paz para ser assinado aí. Lembra que os ataques de 7 de outubro aconteceram no meio de um acordo de paz com a Arábia Saudita e por causa do ataque seguraram. Né? Não só tinha a Arábia Saudita, tinha o Sudão, Egito, tinha os Emirados Árabes, o Egito. A coisa está evoluindo, mas não é uma coisa. Vários outros tentaram paz, já houve momentos de paz. O tempo do anticristo... Gente, presta atenção no que eu estou falando. Para você não correr o risco de julgar alguém, de dizer que ele é o anticristo e depois não é, porque tem gente que fala, é o genro do Trump, é o Trump, é o fulano, é o Macron, é o fulano. Gente, calma. A Bíblia diz como é que você vai saber quando é. Quando houver o acordo, tem que ser 7 anos, tem que ter a construção do templo. Por que tem que ter a construção do templo? Porque a Bíblia diz que o anticristo vai entrar nos santos dos santos. Não pode ter santos dos santos se não tiver o templo. Então, qual vai ser o nosso sinal perante as circunstâncias? Eles vão começar a falar. Olha, vai ser um acordo de paz, olha, todo mundo está assinando. Finalmente, o Irã está assinando, olha, fulano está assinando, Israel está assinando, olha, o Papa está nisso, e todo mundo está concordando. Que legal. Quanto tempo vai ser esse acordo? 7 anos. O que vai envolver esse acordo? Vai envolver uma religião mundial. Todo mundo vai ter que respeitar o outro. Tanto é que o exemplo disso é que vão permitir a construção do templo em Jerusalém. Aí, meu camarada, aí você pode dobrar o joelho e esquece que está chegando a hora, né? Mas enquanto o que nós estamos vivendo, o que é a dor de parto? A metáfora que Jesus usou, todo mundo sabe que a mulher está grávida, não é? Sim. O que é o fim da mulher estar grávida? Nasceu o bebê. Mas o que acontece antes do nenê nascer? Começa a ter dor. A mulher começa a ter dores de parto que vão aumentando em intensidade e diminuindo o tempo. As contrações vão sendo cada vez mais rápidas. Chega uma hora de minuto em minuto. E uma dor horrível, né? E aí vem o bebê. Jesus está dizendo que a vinda do Filho do Homem vai acontecer no final desse período de muitas manifestações, que lá Mateus 24 ele fala de todas elas, né? E no final Jesus vem, né? O bebê nasce. Mas até que isso aconteça, nós vamos ver os sinais neste período chamado de princípio de dores. Está começando a acontecer. Entendeu? Então, eu queria evoluir agora para um outro aspecto que eu acho que é muito importante, porque, de novo, eu gosto de manter a razão daquilo que você perguntou, né? Você está percebendo que o mundo está assim? O que está acontecendo? Para onde nós vamos? Se o problema maior de todos é o engano, Vilela, o que pode ser feito para não ser enganado? 2 Tessalonicenses 2, 9 e 10 diz assim. Isso é uma profecia que Paulo fez. Ora, o aparecimento do iníquo é o anticristo, é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. O que Paulo está dizendo é que esse camarada vai ter um poder espiritual de Satanás. Ele não vai ser só um hábil político. Ele não vai ser só um camarada que tem palavras que vão encantar as multidões. Ele vai ser alguém que vai ter poder espiritual. Ele vai fazer prodígios. Vai fazer sinais. Como?
Ele vai fazer, por exemplo, descer fogo do céu. Então, mas... Pode ser tecnologia. Ah, tá. Pode ser. Algum truque, alguma coisa. Mas pode ser poder espiritual também. Ele vai ter poder do diabo. O diabo tem poder para fazer isso. Eu acho que pode ser sinais, como tem muita gente que fala que vai ser aquele, como é que chama? Blue Beam, projeto Blue Beam, que vai aparecer imagens holográficas para enganar as pessoas. Eu, pessoalmente, não acho, não. Eu acho que vai ser com todo o poder e eficácia de Satanás. Satanás engana. Não se esqueçam que na época lá do Egito, os magos também fizeram o bastão virar cobra. Só que chegou uma hora que Moisés tinha um poder tão grande e falou, não, isso aqui não dá para fazer não dá mais. Está em outro patamar. Entendi. Mas ele vai enganar as pessoas. E aí diz, e com todo engano de injustiça para os que perecem. E aí diz a razão, porque não acolheram o amor da verdade. A primeira coisa que eu quero dizer para vocês, não brinque com o poder das trevas. Porque o poder das trevas vai enganar muita gente. Vilela, se ele enganou 1/3 dos anjos dos céus para ficar do lado dele na rebelião contra Deus. Cara, já imaginou o poder que esse camarada tinha de persuasão? Então ele vai enganar muita gente. A Bíblia está dizendo. Agora, qual é o único antídoto para isso? A fé. Em quem? Em Cristo. É isso. O texto diz que as pessoas vão ser enganadas porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Quem é o Salvador? Cristo. Quem é a verdade? Cristo. Quando as pessoas ouvem, hoje nós estamos vivendo... Gente, entenda uma coisa, nós estamos vivendo num tempo em que a pregação chega no mundo inteiro. Eu tenho vídeos de 32 milhões de visualizações. Caramba. 32 milhões de visualizações. Hoje, eu tenho muitos vídeos de mais de 1 milhão de pessoas. Assim, comum. Vídeo de 2, de 8, de 10 milhões. Tem um monte de vídeos no Instagram. E eu falo de Cristo. As pessoas estão ouvindo, estão recebendo. Tem gente que fala para mim. Eu tava... Nesse sábado agora passado, eu fui tomar café numa padaria com a minha filha, meus netinhos, ainda tava com saudade. Vamos sentar. Aí quando eu cheguei lá, a moça que veio servir a gente na coisa, ela... Pastor Lamartine, eu não perco um podcast seu. Eu falei, no Vilela, né? Eu tô te falando, você tem mais galardão que eu. Poxa, que bom. Não, eu fico feliz, eu tenho que te contar, porque isso é uma bênção mesmo. Mas daqui a pouco chegou uma mulher, toda constrangida, falou, pastor, desculpa, posso pedir uma oração para você? Eu falei, claro, minha irmã, que prazer, posso orar. O que você quer que eu peça? Ah, eu queria que você orasse pelo meu filho, ele tem 15 anos, é autista e está falando em se matar. Poxa. Aí eu orei por ela, falei, Senhor, visita esse menino, que ele possa ser liberto desse espírito, que ele possa conhecer Jesus, ser liberto e tal. No final ela estava chorando, estava muito feliz. Aí quando ela foi embora, depois na hora de sair, ela veio pedir para tirar uma foto. Eu falei para a Lília, eu falei, que privilégio. E começar? Com o curso de bacharel em teologia com 3 diplomas, você recebe uma formação completa, mesmo que nunca tenha estudado teologia antes. Tudo online, no seu tempo e sem precisar sair de casa. Garanta já a sua vaga e viva seu chamado com excelência. Eu não sinto nunca, nenhum momento, porque ela pergunta, você não acha incômodo? Eu falei, incômodo por quê? Se essas pessoas são as pessoas que estão permitindo que eu chegue no mundo inteiro. Porque quando uma pessoa divulga o que nós vamos fazer, vocês vão fazer os cortes, as pessoas estão levando a palavra. Então, Vilela, isso é uma honra, é um privilégio tão grande. Nós estamos vivendo neste tempo. Agora, quando uma pessoa ouve a mensagem de Cristo e diz não, ou zomba, às vezes aparece gente falando, lá vem aí o mercenário. Nem me conhece, como é que fala um negócio desse? Eu prego Cristo, eu prego a Jesus, eu nunca falei que eu sou o cara, que eu sou bom, eu sou pecador, mas eu sou um instrumento da pregação da verdade de Deus. As pessoas estão sendo divididas entre aquelas que vão ser livres de tudo isso e aquelas que vão perecer. E vão perecer por quê? Porque não acolheram
a verdade, o amor da verdade que é Cristo, que está sendo pregado todo dia. Você tem ideia de quantos bilhões de visualizações tem por dia? E quantos desses estão ouvindo a palavra da verdade? Tem muito engano também, tem muita besteira. Claro. Mas então, qual é o antídoto para o engano? O único antídoto é entregar a Cristo. E aqui eu queria então também me dirigir a você que é cristão e a você que talvez seja um pastor, um líder, um influenciador. Eu quero dizer o seguinte: cuidado, não troque no púlpito a mensagem da Bíblia, da verdade, a mensagem cristocêntrica, por narrativas humanas, por mensagens que são passageiras. Até a teologia da prosperidade, é a mensagem do coaching, tudo isso. Olha, tem muita gente que fala: pastor, o que você tem contra coachings? Eu não tenho nada, eu tenho amigos. Eu amo o Thiago Brunet, já fui lá no podcast Vale, ele é um pregador da mensagem, mas no trabalho dele, ele é um coaching. Coach significa um técnico, uma pessoa. Quando eu fui, por exemplo, o Paulo Vieira, que é outro que eu gosto demais, ele me explicou, eu nem sabia, eu achei que coach era o cara que ele falou: não, coach é 1 a 1. Aí ele me explicou coisas interessantíssimas. Agora, aonde que vale isso? Pô, eu sou um cara, eu sou um profissional da minha área, eu preciso melhorar a minha maneira de me apresentar, eu preciso melhorar as lutas que eu tenho para vencer as travas. Tudo bem você ter um coach. Agora, isso vale para onde? Isso vale para o dia a dia, mas não para o púlpito de uma igreja. Na igreja você tem que pregar a Bíblia. Por quê? Porque é como você está doente e você procurar um placebo. Quando você está com uma doença como câncer, você tem que procurar um médico. Ou vai ser curado por Deus, ou vai procurar um médico, fazer o tratamento. O que eu penso, tem igrejas que estão substituindo a mensagem da Bíblia por mensagens de narrativas humanas, passageiras, para quê? Para trazer as pessoas. Então, eu queria dizer, nós precisamos entender que a igreja tem um papel de resistir à mensagem do anticristo. Por quê? Porque nós ainda temos uma janela de oportunidade. Muita gente me pergunta: pastor, o que você acha? Qual o papel do Trump? Eu não gosto de julgar ninguém, mas eu quero crer. Eu espero não estar enganado. Eu quero crer que ele está permitindo que a gente tenha uma janela de oportunidade ainda para pregar o evangelho, porque ele fala sobre a Bíblia, ele é um conservador, ele é contra a visão globalista, porque não se enganem, o anticristo vai vir desta visão globalista, porque a visão globalista, ela quer acabar com a Bíblia, ela quer acabar com todos os pilares da civilização ocidental, a visão judaico-cristã, ela quer acabar com esse modelo econômico, quer acabar com o nacionalismo. Sabe essa coisa de America First, primeira América? Pô, claro que você tem que lutar pelo seu povo. Agora, o globalista não. Eles querem mudar as leis, fazer com que as leis sejam mundiais. Esses globalistas, eles interferem nas nações, eles investem em políticos, vereadores, deputados, senadores, para que eles passem os projetos de leis que são contra as nações, muitas vezes. Então, eu quero crer que nós temos ainda uma janela de oportunidade, porque se um líder americano está indo contra o globalismo, nós temos tempo. E ele está lutando, inclusive, por liberdade de expressão, né? Porque uma das coisas que o anticristo vai acabar é com a liberdade de expressão. Vai querer calar, né? Ô, Leni, alguma pergunta sobre o que a gente falou? Tem uma pergunta, logo que vocês pediram pergunta sobre os 4 cavaleiros, o Nilson mandou aqui um comentário, ele falou assim, há estudiosos das escrituras que dizem que as cores dos cavaleiros do Apocalipse têm a ver com as cores dos países islâmicos. É verdade isso, pastor? Não são todas as cores, mas há principalmente a última. Mas quando eu, inclusive, já fiz uma vez uma pregação, muito tempo atrás, quando eu falava do cavaleiro verde, né, que é traduzido por amarelo e tal, eu até mostrei que a maioria das cores islâmicas são verdes, mas se você pegar outras bandeiras, tem o branco, o vermelho, o preto e o verde. Então, alguns acreditam que essa invasão que vai destruir
um quarto da população mundial seja uma invasão islâmica, o que faz sentido. Porque eles, na escatologia deles, eles dizem que vai acontecer a chamada jihad islâmica, a guerra em que, segundo eles, o Mahdi, né, que é o 12º imã, vai fazer uma guerra santa e as nações serão dominadas e aqueles que não se submeteram ao Islã vão morrer. E você vê claramente que eles estão invadindo as nações todas da Europa. Então, em alguma maneira, eu acredito que o Islã vai estar envolvido nessa guerra final. O Igor Horta, ele mandou aqui o seguinte: o que seria exatamente o Armagedon? Bom, essa palavra, ela vem de uma montanhazinha. Tive lá. Você teve lá? Teve. Conheceu lá, entrou embaixo? Não, eu tive num lugar onde você via... Não, você teve lá no Carmelo. Isso, no Monte Carmelo. O Monte Carmelo, em Israel, é um lugar que todo mundo que vai, né? Quem vai comigo eu levo. Você vê todo o vale de Jezreel, né? Que é o vale do Armagedon. É um vale enorme, gigantesco, que fica no norte, na Galileia, né, indo em direção ao norte, que é o lugar onde poderão se congregar todos os soldados do anticristo, que alguns acreditam que são 200 milhões de homens. Eles vão entrar para dominar Israel e depois ir até Jerusalém e sitiar Jerusalém, como diz o profeta Zacarias. Agora, por que é chamado de Vale do Armagedon? Porque no Apocalipse, no capítulo 19, é chamado assim, porque naquele lugar existia um pequeno monte chamado Har Megiddo. Har é montanha, e Megiddo é o nome daquele lugar. Har Megiddo Armagedon, entendeu? Então o Vale do Armagedon é esse vale de Jezreel, que é um vale vastíssimo e que o anticristo vai entrar, quando ele romper com Israel, ele vai entrar naquele lugar e vai marchar para dominar a Cidade Santa, a cidade de Jerusalém. Vou ler aqui um comentário do Daniel Lopes, que ele tá na live assistindo a gente. Ele mandou aqui o seguinte: boa noite, pessoal. Deixa um abraço pro meu amigo Lamartine. Deus abençoe vocês. Esse teve aqui essa semana. Pô, também. Esse é um cracaço. Eu tive com ele em Orlando. A gente já tomou um café junto. Verdade, ele tava lá. Eu queria ter ido lá nessa época e encontrar vocês dois. Imagina, cara. Então, Daniel, um abração. Tô orando por você, viu? Aquilo lá que você me falou. O Leandro mandou aqui o seguinte: o anticristo sabe que ele é o anticristo? Com certeza. Ah, tem isso também. Lógico. Será? Lógico. Ou ele vai, em um certo momento, vai dar um clique nele? Deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia diz que ele é altamente sagaz. A Bíblia diz que ele é empoderado pelo poder de Satanás. Né? A Bíblia diz que ele vai ter um brilhantismo e um viés e um direcionamento claro. Eu penso, tá? Isso aqui é uma conjectura. Que ele descobre isso já na adolescência, quando ele começa a direcionar a sua vida. E tinha um filme há muito tempo atrás, como é que chama? Megiddo. Você já viu esse filme? Muito interessante. Mas não sei se é o mesmo aí, Megiddo. É um filme que tem um camarada, um jovem, que ele mata o irmão, entendeu? E ele vai crescendo em poder e tal, até que ele se torna o anticristo, e no final aparece o Vale de Armagedon, ele sendo destruído na presença, quando Jesus vem e tal. Um camarada desse, ele sabe qual que é. Ele tem conhecimento. Não é uma coisa assim, coitado, ele foi usado. Exato. Não, ele sabe. Ele sabe. Você acha que Judas, quando ele fez aquilo com Jesus, ele estava possesso, que ele não tinha consciência? Lógico que ele tinha. Tanto é que ele voltou e falou lá para os sacerdotes: me arrependi. Toma as moedas de volta. O cara falou: não, isso aqui é moeda de preço de sangue. Então eles compraram um terreno, né, lá em Jerusalém, que você deve ter conhecido, onde que está o Geena, né? Que é um campo de sangue. Por quê? Porque foi a custo de moeda de morte. Os próprios sacerdotes falaram: a gente não pode usar isso no templo. Então compra um terreno lá. Então eu creio que ele sabe, e se ele está vivo, ele já sabe também. Então, a gente já falou da grande tribulação também, né? O período de 7 anos, o período de 3 anos e meio. 3 anos e meio de uma paz, vamos dizer assim, controlada, mas vai haver guerras, vai haver a abertura desses selos. Esses selos estão na primeira metade.
A segunda metade é o pega pra capar. Aí vai ser... E aí tem aquela discussão sobre o arrebatamento, se é antes, depois, na metade e tal, né? Sim, para mim é o seguinte, eu creio que é antes, tá? Eu tenho estudado isso há mais de 40 arrebatamento, anos. explicando para quem não sabe, é o povo de Deus indo antes da tribulação, é isso? Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 em diante, o apóstolo Paulo fala que quando tocar a trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão. Primeiro é o corpo, tá? Porque o espírito tá lá já com Deus. Depois nós, os que estivermos vivos, você vê que o próprio Paulo achava que isso era no tempo dele, né? Nós, os que estivermos vivos, seremos juntamente com os mortos arrebatados nos ares para o encontro com o Senhor. Então, essa palavra arrebatados, no grego é harpazo, é raptados. Significa que você vai ser arrancado da terra de uma maneira sobrenatural e você vai estar andando de repente, só que só vai subir você, né? Sua roupa, vai ficar tudo que tiver em você. E avião caindo, carro batendo. Avião caindo, carro batendo, vai ser um caos. Aqui a gente tá transmitindo o negócio aqui, a cadeira vai ficar vazia. Você já pensou? Imagina transmitindo, se fazendo um podcast aqui, Sumiu. eu e o Lene, a gente separa e fica aí o Kratos aí. O Kratos vai ficar sozinho aí. O Kratos sozinho olhando pra cadeira vazia. Toca aí, Kratos, agora é contigo. É com você. Então, assim, eu entendo que a igreja vai ser arrebatada, por quê? Porque em Tessalonicenses, as duas cartas de Paulo para Tessalonicenses foram escritas para falar sobre isso. Porque o povo da igreja de Tessalônica estava muito preocupado. Alguns achavam que Jesus já tinha vindo. E aí Paulo fala, gente, eu não quero que vocês fiquem ansiosos por causa disso, como se Jesus já tivesse vindo. A segunda vinda. O arrebatamento. Aí ele diz, porque isso não vai acontecer antes que haja apostasia e a revelação do homem da iniquidade, o filho da perdição. Então ele dá a nota, ele fala, primeiro vai ter que ter a apostasia, que é o abandono da fé, e depois vai ter que aparecer o anticristo, que é o filho da perdição, o iníquo. Entendeu? No capítulo 5, ele começa a falar, então ele diz, porque primeiro vão ressuscitar os mortos em Cristo, depois os que estiverem vivos vão ser arrebatados. No capítulo 5, ele começa a falar sobre aqueles que vão viver o dia da ira. O dia da ira é a tribulação, quando Deus vai começar a julgar a terra. Mas no versículo 9 ele diz, mas vocês não foram destinados para a ira. Por quê? Porque vocês creem. Então, a própria palavra que eu li aqui para vocês vão ser enganados, vão acreditar no erro, por quê? Porque não acolheram o amor da verdade, que é Jesus, para a salvação. Então, vai ter pessoas salvas na tribulação? Vai, mas são pessoas que vão cair em si na tribulação. Você prega para uma pessoa, você conta para a pessoa, ela não aceita. Vem o arrebatamento. Você fala, putz, era verdade. E agora? Aí as pessoas vão se converter. Também vai ter a pregação das duas testemunhas, dos 144 mil. São as duas testemunhas? As duas testemunhas, eu acredito que serão Moisés e Elias. Que voltarão? Por quê? Porque as duas testemunhas farão os mesmos sinais que Moisés e Elias. Um deles vai fazer o céu se fechar e não chover por 3 anos e meio. Quem fez não chover por 3 anos e meio? Elias. O outro vai transformar água em sangue. Quem fez isso? Moisés. Entendeu? O próprio judeu espera a vinda de Elias para anunciar o Messias. E eles vão anunciar a vinda do Messias, que é Jesus. Lá na transfiguração, quem apareceu para Jesus? Moisés e Elias. Então, eu penso que seja Moisés ou Elias. Mas todo mundo concorda com Elias. Mas tem gente que acha que não é Moisés, porque Moisés morreu, não pode voltar. E seria Enoque. Mas pera lá. Lázaro também não morreu e voltou? Talvez seja Enoque também. Alguns acreditam que pode ser Enoque, mas Enoque, na Bíblia, ele não fez nada de extraordinário. Enoque foi arrebatado antes de morrer. Para mim, ele representa a igreja que vai ser arrebatada. Fale, Leni. O Vig mandou aqui o seguinte. Lamartine, você acha que os gafanhotos descritos no livro de Apocalipse são os alienígenas? Ei!
O cara foi de gafanhoto para alienígena, cara. Exatamente. Não, eu acho que são demônios. Qual que é o trecho? Você vê aí? Que trecho é esse dos gafanhotos aí? É um trecho que realmente vai vir vindo do abismo, Um enxame de... um enxame de 200 milhões de demônios. Ele não fala de gafanhoto, ele fala de cabeça como de gente, mas como com rabo como de escorpião. Então aquilo pode ser tanto demônios como pode ser um exército realmente de pessoas armadas, até um exército de robôs. Entendi. Que serão usados para atacar, né? Aqueles que não se Ou drones, né? Sei lá. Ou drones. Nesse formato pode aí. ser. 200 milhões tem que ser drone. Né? Pode ser drone, pode ser isso. Me corrija aí, pastor, mas está dizendo que o trecho é em Apocalipse, no capítulo 9, versículo de 3 a 11, que fala sobre os gafanhotos. Isso aí. Vamos lá. Aqui, ó, o Tiago, ele está perguntando aqui, no novo céu e na nova terra, seremos carne e osso igual somos? Teremos plena consciência como temos hoje? O pessoal tem a visão que o céu é algo etéreo. Olha, pergunta excelente. Como é que ele chama? Tiago Nóbrega. Tiago, muito boa sua pergunta. Nós teremos um corpo semelhante ao de Jesus. Jesus, quando ressuscitou, ele tinha um corpo de uma outra natureza. Não. Ele atravessou parede. Ah, tá. Entendeu? Mas ele não era um espírito. Ele falou para Tomé, toca aqui, ó. Toca na minha mão. Ele partiu o pão quando ele caminhou com os discípulos de Emaús. Então, a gente fala que é um corpo glorificado, é um corpo que já não é mais mortal. Nós teremos esse corpo imortal, mas será corpo, não é um espírito e nenhuma alma. Ele é um corpo mesmo, físico, mas de uma outra física, né? De uma outra natureza. A palavra física no grego significa natureza. De uma outra dimensão, mas é corpo. Dá para tocar, dá para sentir e tal. O pessoal tá reclamando de você, falando que você não manda as perguntas do chat aqui, cara. Oi, eu tô pegando todas. Manda aí. Ó, tem que ser pergunta boa também, não adianta. Então, né, tem um monte de comentário aqui que não dá pra pegar. Tem gente mandando trecho aqui pra gente ler também. Falar, agora não dá, né? Ó, o Zeluz falou o seguinte: se quase tudo na Bíblia não é em sentido literal, por que acredita que os 7 anos são anos literais e não anos do tempo de Deus? Pode ser também, né? Muito boa a sua pergunta. Tem gente que interpreta assim também, que não são anos literais, assim. Eu vou te explicar por quê. Porque é ou porque não é? Porque é literal. Ah, tá. Porque tanto no Velho Testamento quanto no Novo, existem várias menções de maneiras diferentes. Tá. Como, por exemplo, lá em Daniel, ele fala de semanas de anos. Mas Apocalipse fala de 42 meses e 42 meses. 42 meses dá 3 anos e meio. Por que que ele repete específico, né? inúmeras vezes diferentes usando isso? E tem um outro detalhe. A profecia que fala dessas 70 semanas de anos, as 69 semanas se cumpriram já. A primeira semana começa com o decreto do Ciro para o povo sair de volta para Jerusalém, e a 69ª ela se completa com a entrada do Messias em Jerusalém. E aí, essas 69 foram literais. Tá. Aconteceram exatamente 483 anos judaicos de 360 dias. Então, se as 69 semanas eram literais, por que a 70ª não era? Não é? Toda essa coisa dos 7 anos vem daí. Vem dessa profecia. Essa é a profecia nascedora. As primeiras 69 semanas se cumpriram literalmente. Por que que a última é metafórica? Por isso eu acredito que vai ser uma semana de anos, ou seja, 7 anos. O Tiago Dias está com uma dúvida aqui que é o seguinte, ele está perguntando, a sequência é o arrebatamento, depois a Jerusalém com o reinado de Jesus de 1000 anos e depois o julgamento final? Não, ele só pulou a tribulação. Arrebatamento, 7 anos de tribulação, Jesus vem no final dos 7 anos, aí o milênio, que é a última oportunidade para a humanidade, porque Jesus vai estar governando no mundo e as pessoas que nascerem vão ver o que é viver debaixo do governo da justiça. Mas seriam 1000 anos ou também 1000 anos? Eu creio em 1000 anos, porque ali tudo para mim é literal. Tá.
Entendeu? E no final dos 1000 anos, Satanás é solto, porque ele ficou preso. Quando ele é solto, ele vem para seduzir as nações, vai conseguir seduzir muita gente. E aí, no final, depois que Jesus vem, acaba com essa bagaça, né? Porque no final dos 7 anos, na batalha do Armagedon, o anticristo e o falso profeta já são jogados no lago de fogo. O diabo é preso 1000 anos. Agora, depois dos 1000 anos, ele também vai para o lago de fogo. E aí vem o juízo final, que é o chamado o trono branco, aí todas as pessoas, desde a primeira até a última, que não são salvas, vão estar lá para receber o julgamento de condenação eterna. E as salvas do milênio e também da grande tribulação que não morreram, porque vai ter gente na grande tribulação que vai sobreviver. Sim. Vai entrar no milênio, mas tem corpo humano. Mas vai morrer no meio desses 1000 anos. Aí essas também vão estar na presença do julgamento do trono branco. E depois disso é o reino eterno, porque vai ter novos céus e nova terra. Então, novos céus fala do universo. Nós vamos explorar o universo todo. E nova terra, porque a terra vai ser... alguns afirmam que não é nem essa terra, que ela vai ser destruída por fogo, mas nós vamos viver em uma outra terra com Jesus e com a Nova Jerusalém e tudo mais. Esse é um tema que um dia vale a pena a gente vir contar aqui o Apocalipse da minha maneira de entender, porque eu já vi sempre trazer outros aí. Verdade. Eu não concordo. Sim, já fizemos várias pessoas deram uma visão, mas é engraçado que a ideia do Apocalipse existe em várias religiões, né? Com nomes diferentes, né? Jihad, Ragnarok... Tudo. Ragnarok são os nórdicos, né? Porque isso tem muita gente que fala, isso daí é cópia. Na verdade, assim como Vilela, pensa o seguinte, assim como o dilúvio também, né? Tudo isso vai para o princípio. Não, se você pegar os gregos, os deuses gregos, aqueles deuses que eram uma mistura, né? São os nefilins, cara. Porque aconteceu mesmo, só que cada cultura vai interpretar de uma forma diferente. O dilúvio é igual. O dilúvio aconteceu mesmo. Aí você vai pegar o dilúvio a narrativa de Gilgamesh, que são os babilônios, mas fala do mesmo evento, então ele aconteceu. Isso não é uma evidência de que a Bíblia é mentirosa, não. É uma evidência de que a Bíblia está falando de fatos concretos. Cada povo conta da sua forma. Na Turquia você tem o Monte Ararat, onde foi encontrada a arca. Você tem a formação completa da arca. Você nunca foi lá? Não. Você tem que ir. É extraordinário, ou seja, então existem muitas culturas que falam do Apocalipse porque Deus lá atrás já falou que isso ia acontecer. Só que as pessoas vão se distanciando de Deus, vão começando, né? É que nem a história do telefone sem fio. Vai mudando a história, mudando. Por isso a importância da Bíblia. Entendi. Fala, Lênin. Tiveram várias pessoas com a mesma dúvida aqui, que é o seguinte, é sobre o chip, a marca da besta. E aí eles perguntam como é que vai ser implantado, no caso, o chip ou a marca, e as pessoas que não usarem a marca, o que acontecerá com elas? Só isso, tem a marca nas mãos e na fronte. E na testa. Na fronte, que é a testa. Não, no original é testa. É testa mesmo? Então, o que acontece é o seguinte, olha ali, né? Hoje nós já estamos em fase experimental, já existem nações que estão oferecendo gratuitamente a introdução de chips e já tem algumas finalidades, como por exemplo você ser rastreado no caso de um rapto, não é? Também o chip armazena muitas das suas de tudo dos seus records médicos e seu endereço, seu tipo sanguíneo e daí por diante. A evolução disso é um nanorobô, um chip que seja de inteligência artificial. Que ele vai ter mais do que simplesmente uma alocação de dados. Ele vai interagir, ele vai captar as suas ondas cerebrais, ele vai interpretar. Ele, no futuro, eu não estou falando de chutômetro, não. Eu já li esses caras que falam de disrupção, né, que falam de singularidade. Esses chips, eles vêm para melhorar, para dar um boost, para dar um impulsionamento na capacidade cerebral dos seres humanos. Só que, na minha opinião, eles vão interferir nos sentimentos, nos pensamentos, na química do cérebro.
E, na minha opinião, quando isso acontecer debaixo da liderança do anticristo, as pessoas não vão conseguir crer mais. Porque ele vai interferir profundamente. Hoje você toma um antidepressivo, você não muda? Exato. Tem gente que toma antidepressivo. Um dia uma pessoa falou, pastor, eu tô pasteurizado. Eu falei, o que é isso? Eu não sinto dor, não sinto tristeza, não sinto alegria, eu sou paxo. Por causa de um remédio, uma química. Imagine um chip que tenha condições de interpretar as suas ondas cerebrais, interpretar os seus sentimentos e interfira diretamente. Eu até um dia vim aqui, contei para você de uma ovelha que lutava contra a depressão e que usou de um tratamento com ímãs. Ele foi curado. Depois de anos de depressão, era como se tivesse tirado com a mão. Ele nunca mais teve os pensamentos intrusivos com ímã. Não, tem estudos. Se o ímã de fora pode fazer isso, imagina um negócio dentro. Tem estudos que a gente já até falou aqui em programas de chips ou controles na mente para apagar memórias ruins. Tristezas, então, traumas. Mas quem que decide o que apaga ou não? E outra, a gente é feito desses traumas também, que você tirando isso, lógico, você muda o que você pensa hoje em dia, né? Mas é o que a gente começou a falar, você percebe o nível de controle? Você tá dando um poder para alguém que controla essa tecnologia, é um poder quase de Deus. Até para nascimento das próximas gerações, né? A pessoa escolher cor de olho, escolher altura, escolher... isso é eugenia, né? Vai começar com, isso aqui é para os seus filhos não terem essas doenças. Mas aí o cara vai, eu quero um filho. Não, eu quero uma filha. Eu quero assim. Aí bagunçou tudo. Eu me lembro de uma pessoa que... Eu só quero controlar se vai ser corintiano ou não. O resto não faz diferença para mim. É um chipzinho que é corintiano. Aliás, parabéns, hein? Obrigado. Você sabe que eu sou perdemos hoje também, não adianta nada. Eu sou palmeirense, roxo, né? Mas eu... Toda a família? Não, eu sou. A minha família, do meu lado, tudo italiano, né? Mas o meu genro, Ramon, o querido filho, né? É corintiano, mas desse que sofre, aí você fica feliz também por ele. E os meus netinhos são muito corintianos. Mas muito. Legal. Mas muito. Perde um jogo, eles estavam na final lá. Eu tava lá também. Então... O meu neto Enzo, a gente foi para os Estados Unidos, ele fez aniversário, eu fui num jogo com ele. Quantos anos? Fez 12 anos. Que legal. E eu fui num jogo do Golden State contra o Orlando. Cara, eu sou muito fã do Steph Curry. Aí eu fui e o Enzo ficou torcendo pro Orlando. Eu falei, não, meu filho, eu vou torcer pro Steph Curry e tal. E o cara... Naquela noite, ele tava numa noite... Ele fez 56 pontos. Nossa. É chutar tudo quanto é lado. Fazer... E eu vibrando, né? Que eu tava vendo aquele cara que eu adoro ver jogar, né? Quando eu saí dali, eu falei, putz, eu torci contra o meu neto no aniversário dele, né? Poxa. Aí eu falei, fiquei triste mesmo. Não, mas não é que nem o time Aí eu do coração. falei pra ele, Enzo, fica triste não, que você viu hoje aqui. Deus nos abençoa da gente ver um dos jogos mais memoráveis. Esse cara é um gênio. Poxa. Esse cara vai estar entre os 5 melhores de todos os tempos. Aí ele ficou contente e tal. Eu falei, mas o vô vai torcer pro Corinthians contra o Palmeiras. Olha só. Ele falou, vai, vovô. Eu falei, eu vou orar pra Deus dar vitória pro Corinthians. E eu falei na igreja, eu falei, olha, gente, que me perdoe os palmeirenses, mas eu amo muito mais o meu neto do que o Palmeiras. Pois é. Então eu vou torcer pro Corinthians. Quero ver ele feliz. Esse ano eu vou torcer pro Corinthians. Nós já ganhamos 3 seguidos, esse ano é dele. E aí ele foi no jogo, na final, né? E eu fiquei orando, Senhor, não deixa o Palmeiras ganhar e virar esse jogo. E aí ele voltou, tirou foto com todos os jogadores, Sério? Foi lá no campo, ficou lá, saíram de lá 2 da manhã. Então, isso tudo para dizer que você falou que queria controlar isso dos teus netos. Já tem um chip. Mas o futuro da humanidade é sombrio, porque esse poder ele vai ser um poder tão extraordinário que ele vai querer se rivalizar com Deus, porque Deus é onisciente, Deus sabe tudo. Através dessa inteligência artificial, ele vai saber o que as pessoas pensam. Satanás não pode ler teu pensamento, mas quando ele estiver usando tudo isso, ele vai saber ler. Ele vai saber quando uma pessoa, por exemplo, estiver no sistema. Imagina, a pessoa fala assim, vou fingir que está tudo bem, mas eu vou sair fora. Vai ser pego. Vai ser pego. Então, o que eu quero dizer para você, não perca a oportunidade. Não perca a oportunidade de entregar a vida para Cristo, de conhecer a Jesus pessoalmente, de entregar a sua vida, os seus pecados, entregar os seus sonhos, a tua esperança, porque vai ser ruim demais o que vai acontecer nesse mundo.
O cara tá falando, Lene, diz o Alan Martini que os dias abreviados não tem nada a ver com a Terra girar mais rápido, mas com o governo de 42 meses do anticristo. O que ele tá falando aqui? Há uma profecia que diz, né, que se aqueles dias não fossem abreviados, até mesmo os escolhidos não suportariam, né? E uma das vezes que eu vim aqui, eu falei dessa hipótese, né, de que a Terra está girando mais rápido. E realmente isso é uma conjectura meio que louca, né? Ele está correto. É mesmo por conta da pressão e da dureza dessa perseguição do anticristo, que se Deus não falar chega, não ia sobrar ninguém, né? Porque você imagina, eu recebi agora de uma amiga muito querida, até um dia que você quiser trazê-la, a pastora Roslin, lá da Itália, pastora da maior igreja cristã evangélica lá na Itália. É uma pessoa de Deus maravilhosa. Ela tava, o pessoal dela estava indo na Síria, né? Agora os cristãos estão sendo mortos assim abertamente, simplesmente por causa da sua fé. Perseguição. Então, por exemplo, os jovens não podem mais ir para a universidade, porque na universidade tem, depois que entraram esses terroristas, extremistas que derrubaram lá o Bashar al-Assad e estabeleceram de novo, né, um Islã muito radical, o jovem, se não adorar lá, se não se prostrar pro Alá, é morto. Então as pessoas estão perdendo emprego, estão morrendo literalmente. E ela mandou um vídeo de uma mulher dizendo assim: se o meu Senhor morreu no meu lugar, chibatadas, cruz, eu não posso morrer por ele? Eu não vou sair daqui, porque eu quero falar de Cristo pro meu povo. Cara, quando eu vi aquilo, eu chorei tanto, eu não consegui me conter. Pô. Eu falei, Deus, que evangelho é esse que nós estamos pregando hoje? Evangelho só de sucesso, as pessoas, eu não vou mais para aquela igreja, porque a mensagem está um pouco dura. Vai te catar. Sabe, as pessoas não estão mais que... As pessoas estão vivendo um evangelho que é engano. Evangelho freestyle. É um evangelho de engano, o evangelho é cruz. Jesus falou, se alguém que quiser vir após mim não tomar sua cruz e negar-se, não é digno do reino. Então, nós que vivemos num tempo de tanta liberdade, cara, eu não falo isso para puxar teu saco, porque eu não puxo o saco de ninguém. Mas eu entendi que Deus abriu uma porta para eu falar para quem não é cristão aqui no teu programa. Porque no meu canal é os crentes que vão. E glória a Deus. Mas aqui eu falo para quem não é. Cara, que honra, que privilégio. Agora, a gente tem que evangelizar de novo as pessoas, porque tá cheio de pessoas nas igrejas que não são convertidas, porque ainda não entenderam que o evangelho é Cristo, não sou eu, esse negócio de eu quero ser feliz. Que feliz o quê? Você vai ser feliz eternamente lá na eternidade. Aqui você pode viver as bênçãos de Deus? Pode, mas nesse mundo tereis aflições, Jesus disse. E Deus já falou isso para você. Se você estiver vivendo tribulações, está com problema financeiro, separou, está com doença. Se você, por causa disso, deixar de seguir a Cristo, é porque você não é dele. Nunca foi. Porque o evangelho é você entender que você é um pecador e que Deus mandou o seu Filho unigênito para morrer no nosso lugar. E se ele morreu por mim, eu tenho que viver para ele. Então, o que eu vou viver, lógico que eu quero melhor para mim, para minha família, mas a gente tem que estar pronto para qualquer situação e vai chegar um tempo que talvez no Brasil a gente tenha algum tipo de perseguição, como esse pessoal está tendo já do outro lado do mundo, dando a vida por causa do amor a Cristo, entendeu? Então eu acho que a gente tem que compreender porque os tempos são maus. Outro dia eu ouvi dizer que foi até o Daniel Lopes que me falou, né, que foi um pregador lá na igreja aqui dele, não vou citar nomes aqui, e falou, tem os xiitas e tem os xaatos. Eu confesso que eu achei gozado, tá? Eu falei, mas o que é o xaato? O xaato que fica falando de Jesus vai voltar toda hora. Agora isso saiu da boca de um pastor. Que coisa triste. Poxa. Se a Bíblia mostra que para cada uma profecia da primeira vinda tem 8 da segunda. Se Jesus falou o tempo inteiro, se dos 27 livros do Novo Testamento, só 4 deles não tem falar da volta de Jesus, então nós temos que falar. Agora, Vilela, glória a Deus, tem gente que pensa que é antes, que é no meio, que é depois, não importa. Importa você falar que ele vem. Porque pode ser que a gente esteja errado. Agora, a gente tem que falar que ele vem, porque as pessoas precisam saber
precisam saber que ele vai voltar, porque e aí quando você lê esse texto dizendo que ele vai fazer mal e enganar as pessoas que estão vivendo despreocupadamente, Jesus falou sobre isso. No dia da minha volta, será como no dia de Noé, as pessoas não estão nem aí, vão estar casando, se dando em casamento, tá tudo bem, aí veio o dilúvio. E vai ser assim. Os sinais estão aí. Você pode ficar brincando, você pode chamar de chato, mas eu vou falar. Eu vou falar e eu espero que Deus levante muitos outros para falarem, porque o mundo está preparadinho. Está preparadinho. Mas a vida inteira sempre todo mundo falou que vinha. É verdade. Só que é o seguinte, nunca o mundo esteve de maneira em que alguém pudesse controlar a economia, através, por exemplo, do término de uma moeda única, através de chegar em todas as nações, pela inteligência artificial, pela internet, pelo controle. Hoje, cara, você vai entrar no aeroporto, você nem precisa mais de uma pessoa, ele bate o olho, já sabe quem você é. Daqui a pouco, é leitura de íris, quer dizer, são incontáveis DNA. Os instrumentos, DNA, e certamente nós estamos chegando perto. Eu queria até ver com o Lene se tem mais perguntas sobre inteligência artificial, porque tem uma pergunta aqui do Gil Barros. Pastor, junta com essa, tá? Se tiver, Lene. Gil Barros fala, pastor, o anticristo poderia ser a inteligência artificial criando uma autoconsciência espiritual e sendo instalada em um corpo humanoide? Eu já ouvi essa teoria e eu acho, parece filme de ficção científica, mas a ideia é louca. Ela criar uma autoconsciência, criar vida e tendo conhecimento de todo o conhecimento humano dentro dela, ela é de certa forma um deus, porque ela sabe tudo. Você sabe, né, que o pessoal que fala de singularidade fala do homem-deus. Exatamente, essa singularidade atinge a singularidade e depois transporta isso para um corpo humanoide e seria essa figura o anticristo. É assustador também, né? Porque ela saberia... Vilela, durante muito tempo eu falava que isso era um absurdo. Hoje eu já não falo. Tem mais alguma pergunta? Com curso de bacharel em teologia com 3 diplomas, você recebe uma formação completa, mesmo que nunca tenha estudado teologia antes. Tudo online, no seu tempo e sem precisar sair de casa. Garanta já a sua vaga e viva seu chamado com excelência.